Os presos continuam mantendo relações com seus familiares, eles continuam fazendo parte de uma torcida, podem até ser que votem em alguém de algum time, não importa. Mas as pessoas continuam tendo essas relações. E a sociedade tem o equívoco de achar que colocou uma pessoa para dentro do muro, acabou. E isso não acontece. Não acabou e ele vai sair daquele muro. Então, essa questão de pertencimento de sociedade, que é o que é cidadania, que está na Constituição, é algo que precisa ser garantido. Então, voltando ao caso do Rio de Janeiro, entrevistando os presos, não em quem eles votaram, mas por que escolheram tal ou qual candidato, as respostas foram as mais diversas. Eu votei naquele que a minha mulher disse que ele faz um trabalho na comunidade. Eu votei naquele que veio aqui na delegacia e quis saber dos nossos problemas. Eu votei naquele que falou que ia gastar mais em educação. Então, é uma ilusão achar que o preso não mantém relações. Certo. Agora, falando nisso, né, na possibilidade do preso para discernir e decidir em quem vai votar, que acesso que ele tem à informação? De onde vem essa informação? É a família que traz? Ele tem televisão? Eles têm acesso? Todos têm televisão? Todos têm rádio? Eles leem jornal? Eles não têm acesso a nada. Os presídios de São Paulo, os presos sequer têm colchão para dormir. Estão superlotados. O Estado deveria cuidar de princípios básicos dos presos, colchão para dormir, um atendimento médico decente, estabelecimentos adequados, decentes. Eu vou lançar até aqui um desafio. Se nós fizermos, talvez, uma pesquisa nos presídios, eu duvido que os presos vão falar que o direito que eles querem que seja prevalecido é o voto. Ele vai querer um colchão, ele vai querer um atendimento médico decente, ele vai querer cumprir a pena num estabelecimento adequado. Hoje os presos... Quer dizer, para o senhor essa decisão não é prioritária, é isso? Nem para a sociedade, nem para os próprios presos. Mas ela não exclui as outras, né? Uma coisa, não, por exemplo, não foi dado esse direito excluindo as demais necessidades, né? Não foi. A questão da superlotação acaba criando as facções criminosas que vão determinar o voto. Não é a superlotação que faz criar a facção, me desculpa, mas não é. A questão da prioridade, com todo respeito, também é antigo. Se dizia na época do voto censitário que o pobre não queria votar, ele queria dinheiro. Se dizia que o negro não queria votar, que ele queria liberdade. Então, me parece que sim, o direito de cidadania é um direito básico. Então, quando se diz, ele precisa ter direitos básicos, comida, onde dormir, ele tem colchão, ele não tem direito de voto, que me parece que é um direito básico do cidadão. Mas ele não tem esses direitos. E o sujeito que é preso provisório, ele continua, ele tem esse direito garantido na Constituição e precisa ser exercido. E na minha experiência, em visita a estabelecimento prisional, são muitos estabelecimentos que têm rádio, que têm televisão, que tem, não é? Até porque é uma forma de se conseguir. Mas esse cenário que ele descreveu da superlotação, que tantas vezes a mídia expõe, mostra, e nós sabemos, e até se fala em falência do sistema carcerário. Isso não é uma realidade? Isso é uma realidade, mas não é a superlotação que gera a criação de facções. Não, que é afirmativo. Eu digo foi nesse sobre a sentido. informação. Sobre a informação. Não há uma condição mínima para ressocialização, se ficam lá amontoados naquela condição subhumana, como é que vai poder ter o voto discernido? Como é que vai receber a informação? Quem é quem na campanha política e está propondo o quê? Como é que isso vai chegar para o preso exatamente exercer esse direito que ele tem à cidadania? Eu acredito que ele tem uma informação muito semelhante ao restante da população, não é? E mais, a ideia dele se sentir cidadão, não é? Porque ele está sendo chamado a colaborar com a regência política do país, é algo que sim, importa em muito. Ele vai buscar algum tipo, a informação, ele vai querer? Exatamente, ele vai querer a informação e ele vai se
sentir digno, não é? Principalmente no seu retorno à sociedade. Tudo isso lembrando que a discussão é sobre o preso provisório. Sim. É aquele presumidamente inocente que não foi condenado numa sentença definitiva, não é? Ou seja, é aquele que o Estado diz, eu sei que você é inocente e mesmo assim eu vou lhe cercear essa característica básica da cidadania. Me parece que é um argumento irretorquível. Nós temos pesquisa, existe alguma coisa que mostre que o preso quer votar? Existe alguma reivindicação, alguma sondagem nesse sentido? Uma pesquisa específica sobre esse tema, não. O que existiu em alguns estabelecimentos, houve um movimento para dos presos pedindo. Rio de Janeiro aconteceu assim. Naquela delegacia, os presos fizeram um abaixo-assinado e encaminharam para o TRE. Agora, eu acho que nem importa, regra geral, se o preso pediu ou não. Na verdade, é um direito constitucional, assim como é saúde, assim como é educação. Recentemente saiu uma pesquisa que que menos de 76% dos presos trabalhavam. Isso é um direito do preso, trabalhar é um direito, mas o Estado não oferece. O preso tem direito à educação, o Estado não oferece. Documento de identidade. Tem um artigo específico da Lei de Execução Penal que fala que ele tem direito à documentação. Em alguns estados, eu não estou generalizando, em alguns estados, Rio de Janeiro, que lá, eu falo muito do Rio de Janeiro porque lá foi feita uma estatística, foi feito um trabalho de pesquisa. Rio de Janeiro, 20% dos presos não puderam votar porque sequer tinham documentação. O que isso revela? Revela que o Estado, no aspecto da segurança, está sendo, não sei qual seria a palavra mais adequada, mas enfim, não está cuidando da segurança, que é um direito fundamental. Segurança significa atuar em várias fases. O Estado tem que atuar em várias fases, preventivamente, depois repressivamente com o processo criminal e depois na aplicação da sanção penal. Mas a senhora falou uma coisa que chama a minha atenção, que é o seguinte, assim na formalização, né, para o exercício desse direito, o cidadão precisa do título de eleitor. Sim. Bom, o preso ou uma carteira de identidade, um documento de identidade. Então, a senhora acaba de dizer que o Estado não fornece o documento, né? Que não supre essa necessidade. E eu acredito que em muitos, né, presídios, a situação é tão precária, Brasil afora, né? Quanto mais pobre o Estado, deve ser pior ainda, a gente supõe. É uma suposição. Mas como é que vai ficar essa questão da documentação, se o preso não tem a documentação? Como resolver essa questão da identificação? Por isso que é importante o voto do preso, porque a questão do voto do preso, ele abre a questão de cidadania, que envolve todos esses outros direitos que o doutor acabou de dizer que não existem. Não existe educação, não tem colchão, não tem comida, não tem etc, etc. Para isso que serve cidadania. Documento, né? E não tem identidade civil ali. Não todos, mas uma parcela da população não tem. Que não tem. E é obrigação do Estado, está escrito com todas as letras. A questão do voto é abrir a questão de cidadania. E cidadania, direito fundamental, que abre para todos os outros direitos. Em relação ao voto, por que eu considero relevante? Vai abrir essa situação. Olha, em tais lugares, como aconteceu no Rio, 20% não tinha documento. São Paulo, por que São Paulo diz que não tem segurança? Porque, será que tem interesse em revelar como é que está a situação? O que acontece? Não é crível que só um número reduzidíssimo de estabelecimentos, que a Secretaria disse que tinha segurança, são 15 estabelecimentos prisionais, 14, só isso são só de mulheres, acho que são 35 no total. Tem segurança? Nós somos 147 estabelecimentos prisionais. Será que segurança só pode para quê? Para o processo eleitoral? Para o processo eleitoral, para os mesários, enfim. Mas o senhor fez essa pergunta e se dirigiu ao telespectador se queria que o filho fosse. Por quê? Que temor que o senhor tem especificamente no dia da eleição num presídio? Todos